Hoje eu quero falar de três assuntos principais. Primeiro, que os Emirados Árabes Unidos saíram da OPEP, ou estão planejando sair. O segundo é a relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Eu acho isso bem interessante nesse momento. E o terceiro assunto é o atentado contra o Trump. Você sabe, o Trump sempre traz muita polêmica, né? Sempre teve muita confusão em volta dele. Certo. Certo, vamos começar pelos Emirados Árabes Unidos. Então, eles anunciaram que vão sair da OPEP no dia 1º de maio. Tenho certeza de que não é por um único motivo. Na sua opinião, quais são as principais razões? Certo. Bom, tem algumas coisas que já estavam visíveis há um tempo. Uma delas é que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita começaram, nos últimos 2 anos, a ver uma grande piora na relação entre eles. Agora, o líder dos Emirados, que é o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, ele não é o líder formal do país, mas é quem realmente manda, é o mesmo homem que esteve recentemente na China e se encontrou com Xi Jinping. Enfim, ele e o MBS, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, fizeram two things. No map small rant doing. What used to be very close friends, and now they've increasingly become enemies. I mean, they really don't. E agora eles têm se tornado cada vez mais inimigos. Quer dizer, eles realmente não gostam um do outro. E eu acho que boa parte disso é pura vaidade. Mas também acho que tem outros fatores em jogo. Há relatos de que a Arábia Saudita vem usando sua posição como líder da OPEP, de fato, a líder da OPEP, para limitar a produção de petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Dizem que os Emirados não ficaram nada satisfeitos com a reaproximação da Arábia Saudita com o Irã, aquela que foi mediada pela China. O motivo é que os Emirados têm disputas territoriais com o Irã por causa de algumas ilhas. Os Emirados Árabes Unidos ficaram muito insatisfeitos com o fato de a Arábia Saudita ter sido mais contida na resposta ao Irã, aos ataques do Irã ao longo desse último período de conflito. Então tudo isso vem acontecendo nos bastidores. Mas aqui está o que eu acredito, e sei que sou uma das poucas pessoas que pensam assim. Na verdade, venho pensando nisso há algum tempo, antes mesmo das notícias de ontem, de que os Emirados estariam saindo da OPEP. Eu acho que é porque os Emirados estão com falta de dinheiro. E vou explicar por que penso isso. Há vários motivos. Quer dizer, essa não é a visão oficial. A versão oficial é que os Emirados são muito ricos e têm enormes reservas acumuladas. Mas várias coisas aconteceram. Primeiro, os Emirados Árabes Unidos se recusaram a renovar um empréstimo de 3,5 bilhões de dólares que o Paquistão devia a eles. E aí, de novo, apareceram várias pessoas com todo tipo de explicação sobre o motivo disso, todas ligadas à política. No fim das contas, nenhuma dessas explicações me pareceu muito convincente. Quer dizer, sim, é claro que existem tensões, mas eu imaginava que os Emirados gostariam de manter boas relações com o Paquistão, ainda mais num momento como esse. Em segundo lugar, e isso passou completamente despercebido, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, divulgou há alguns dias que os Emirados Árabes e os Estados Unidos chegaram a um acordo entre seus bancos centrais para um sistema de troca de moedas. Então, se os Emirados Árabes Unidos de repente precisarem de dólares, o Federal Reserve vai fornecer rapidamente, em troca de dirhams, que é a moeda dos Emirados, pela taxa de câmbio atual. Agora, por que os Emirados fariam isso se estão cheios de dólares? Eles supostamente são muito, muito ricos. Mas para mim parece o contrário. Tudo indica que estão ficando sem dólares, que o valor das reservas que divulgam não bate com a realidade. E outra coisa em que eu estava pensando é no que você me contou há umas 2 semanas, sobre essa enorme transferência de fundos do Golfo para Hong Kong. Agora, de onde vem esse dinheiro?
Logicamente, ele deve vir do principal centro financeiro do Golfo Pérsico, que é, claro, os Emirados Árabes Unidos. São os bancos de Abu Dhabi e Dubai que funcionam como os grandes bancos internacionais dessa região. Então eu acho que os Emirados estão com problemas financeiros. A crise no Estreito de Hormuz trouxe isso à tona. Há uma enorme saída de recursos do Golfo Pérsico. Eles tiveram que aceitar esse acordo de troca de moedas com os americanos. E estão saindo da OPEP porque, assim que o Estreito de Hormuz for aberto ou reaberto, eles querem vender o máximo de petróleo possível, pelo preço que conseguirem, para tentar estabilizar a própria situação financeira. In order to stabilize their own financial position. So this is what I think this is all about. Então, é disso que eu acho que tudo isso se trata. Agora, se isso for verdade, as implicações são extremamente sérias. E isso sugere que estamos à beira de uma grande crise no sistema financeiro ocidental. Quero deixar claro, não estou falando da China nem da Rússia, mas sim do sistema financeiro do Ocidente. Porque os países do Golfo, os estados do Golfo Pérsico, têm desempenhado um papel central em manter o fluxo de recursos dentro do sistema financeiro, em garantir a liquidez dele. Eles exportam o petróleo, o dinheiro volta para eles e eles colocam esse dinheiro de volta no sistema financeiro, nos bancos, nos fundos de investimento, em tudo isso. E é isso que tem mantido as engrenagens das finanças globais, ou melhor, das finanças globais ocidentais, girando. Então é isso que eu penso. Eu acho que eu também li que depois que a gente falou sobre aquela quantia enorme de dinheiro indo para Hong Kong, os Emirados Árabes, pelo menos por um tempo, chegaram a impedir que os fundos saíssem do país ou algo assim. Acho que eu li isso em algum lugar. Então esse é mais um sinal, né? Pois é, tá aí. É isso mesmo. Tá aí, quer dizer, essa é a prova disso, né? Sim, eu concordo. Acho que eles realmente têm, para minha surpresa, alguns problemas financeiros. Veja, Sofia, é assim que os bancos funcionam. Não é exatamente uma surpresa. Se você é um país pequeno, e a União Europeia é um país muito pequeno, e vai administrar um sistema bancário e financeiro, ou seja, como faz Hong Kong, por exemplo. Ou você precisa administrar isso de forma muito rigorosa, cuidadosa e prudente, como basicamente faz Singapura, por exemplo. Ou então precisa ter uma grande quantidade de dinheiro entrando, porque a natureza dos bancos é essa. O dinheiro entra e o dinheiro sai. E a menos que por trás existam reservas profundas, como as que existem na China, você pode muito rapidamente se ver numa situação de comprometimento excessivo. Então eu não fico tão surpreso, vindo de alguém que é mais cético em relação a essas coisas, e que já viu várias crises financeiras acontecerem ao longo da vida. Você tem razão. Eu também percebi que muitas vezes os bancos não têm muitas reservas, como você disse, né? De certo modo, para eles manter uma grande quantia em dinheiro parado é como perder dinheiro. Esse dinheiro precisa estar sempre circulando em algum lugar, gerando mais dinheiro, certo? Essa é a ideia. Mas tudo isso parte da suposição de que nada vai dar errado, entende? Exatamente. Quer dizer, não faz tanto tempo assim, talvez 1 ou 2 meses atrás, acho que a BlackRock teve alguns problemas. Pelo que lembro, quase não se falou sobre isso, talvez porque não quisessem causar pânico no mercado ou algo do tipo. Mas era a BlackRock, né? Você pensaria, eles têm dinheiro em todo lugar. Só que, pelo que entendi, estavam com falta de caixa. Veja, o que as pessoas confundem é o patrimônio dos bancos com o dinheiro real que eles podem usar rapidamente para pagar o que devem. Porque os bancos, quando têm muitos empréstimos feitos, sabe, eles emprestam muito dinheiro, isso conta como ativo e pode fazer o balanço parecer muito sólido. Pode dar a impressão de que o banco está muito bem. Mas se esses empréstimos começarem a dar problema e chegar a um ponto em que não dá mais para cobrar de volta,
Aí a situação pode ficar bem complicada e o banco pode entrar em apuros muito rápido. A BlackRock, quer dizer, eles estão dizendo que muitas empresas americanas têm investimento da BlackRock. Então ela tem participação em várias companhias. Mas isso são ações de empresas, não é dinheiro em caixa. Exato. E se eles começassem a vender esses ativos, o preço que iria, isso quer dizer que o valor do patrimônio seria destruído, certo? Exato. Então, um jogo de alto risco, sabe? E as coisas derem errado, podem dar muito errado, né? Não desiste there. Olha, mas é o seguinte, vamos supor que os Emirados Árabes saiam da OPEP. Mesmo assim, se essa guerra continuar, eles ainda não conseguem exportar o petróleo. Conseguem? Isso não resolve o problema deles no curto prazo. Não, isso não resolve os problemas no curto prazo, de jeito nenhum. Eu fico me perguntando se isso faz parte de algum acordo que também foi feito com os americanos. Tipo, a gente precisa do swap de moeda estrangeira. E os americanos disseram tudo bem, mas em troca, vocês têm que sair da OPEP. Dizer, não queria surpção. Mas você tem toda a razão. Isso não resolve de forma alguma os problemas dos Emirados Árabes. Na verdade, esses problemas correm o risco de se tornar permanentes, porque, ao que tudo indica, os americanos ficaram sem opções militares. Agora existem relatos muito bem fundamentados dizendo que os militares aconselharam Trump de que novas operações contra o Irã não vão resultar em nada, que o Irã basicamente derrotou as forças armadas americanas. É algo extraordinário de se dizer. Mas de qualquer forma, parece que é isso mesmo, e que a única carta que os americanos ainda têm para jogar é o bloqueio naval. E isso não tem sido muito eficaz até agora. Então, se isso for verdade, e a gente chegar a um acordo de paz em algum momento, inevitavelmente vai ser um acordo que vai deixar o Irã com algum controle sobre o Estreito de Hormuz. E considerando a relação hostil entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã, isso significa que os Estados Unidos vão ficar numa posição muito difícil em relação às suas exportações, já que o Irã teria controle sobre o Estreito de Hormuz. Então, não, isso não resolve os problemas deles. Na verdade, eles estão deixando a raiva levar e estão indo na direção errada. Eles deveriam estar conversando com a China. Acho que o Xi Jinping tentou explicar a situação de forma sensata para eles. E o que eles deveriam fazer é trabalhar para acabar com essa guerra o mais rápido possível, nas melhores condições possíveis, em vez de agir com raiva. Sabe, tem uma expressão em inglês, e tenho certeza de que vocês têm algo parecido em chinês. Investigação chinês diz decisões que sprang calmo. Isso é verdade. Pois é por isso que algumas pessoas estão até especulando que talvez esse seja só o primeiro passo, que os Emirados Árabes Unidos possam acabar saindo da Liga Árabe, do Golfo, do Conselho de Cooperação do Golfo e até da Organização para a Cooperação Islâmica, ou seja, sair de tudo isso de uma vez. Agora, se isso acontecer, para mim significa que os Emirados vão praticamente abandonar todo o mundo muçulmano, os países do Golfo, e vir passar a trabalhar nos Estados Unidos, Estados Unidos. Certo? Isso está absolutamente certo. Mas eu fico me perguntando se isso é mesmo uma boa ideia, se é algo sensato para os Emirados Árabes fazerem. Mas sabe, por enquanto, parece que é exatamente isso que eles estão planejando fazer. Com a China, quer dizer, os Estados Unidos, claro, por um lado, você acabou de dizer, né, que não necessariamente vão proteger muito os Emirados militarmente falando. Não vão, certo? Então vamos ver o que mais os Estados Unidos podem fazer. Acho que por enquanto eles podem ajudar os Emirados com questões financeiras. Certo. Agora, sobre a China, a gente falou disso há 2 semanas, quando o príncipe herdeiro visitou o país, e o Xi Jinping foi bem claro.
Eu até voltei para ler o comunicado oficial e lá diz que o Xi Jinping afirmou que é importante apoiar os países do Golfo a melhorarem suas relações, trabalhar para construir uma estrutura de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável para o Oriente Médio e para a região do Golfo, e consolidar uma base para a convivência pacífica. Então, Xi Jinping deixou bem claro, vocês precisam se dar bem com os vizinhos, certo? Com todos os países do Golfo. Essa é a solução, né? É uma abordagem diferente da dos Estados Unidos. Very different approach from the US. A completely different approach from the US, but one Uma abordagem completamente diferente da dos Estados Unidos. Mas dá para sentir que, nesse momento, os Emirados não querem ouvir isso. Quer dizer, esse passo que eles acabaram de dar não vai melhorar as relações com os vizinhos. Pelo contrário, vai piorar. O que eles realmente deveriam estar fazendo é trabalhando por uma arquitetura de segurança conjunta. Eles deviam abraçar essa proposta do Xi Jinping, que, aliás, os russos também adotaram e estão promovendo. Mas é exatamente isso que os Emirados deveriam estar fazendo. Em vez disso, estão de mau humor, saindo irritados de todas as reuniões e dizendo algo como estamos nessa situação terrível e a culpa é de todo mundo, menos, ao que parece, do Donald Trump. E aí decidem abandonar tudo de que fazem parte, sair batendo a porta e dizer que se danem todos vocês. Mas afinal, como é que isso ajuda os Emirados Árabes Unidos? Você acha que isso vai impactar a OPEP e a OPEP+? Sim, vai sim. Quer dizer, no curto prazo é inevitável, porque você vai ter um dos maiores exportadores de petróleo do mundo tentando vender a qualquer preço que conseguir. E isso não vai ser uma situação muito boa. A China vai se dar bem por um tempo, porque vai conseguir petróleo mais barato. Os Estados Unidos e a Europa também, eventualmente, se chegarem lá. Mas, no fim das contas, isso não vai ser bom para os Emirados Árabes. Não vai agradar em nada os sauditas. Os russos não vão ficar felizes. Os iranianos também não. Então é complicado. E claro, um dos problemas de provocar quedas no preço do petróleo é que sim, os preços caem, mas o que normalmente acontece depois é que eles disparam de novo. É assim que o mercado de petróleo funciona, e isso é, por natureza, desestabilizador. Which is inherently destabilizing and in the end bad for everybody. Very low oil prices. E no fim das contas, isso é ruim para todo mundo. Preços de petróleo muito baixos, aliás, também vão abalar a estabilidade da própria indústria de petróleo dos Estados Unidos, que opera com margens muito apertadas, porque é baseada em xisto. E eu disse que os americanos ficariam felizes em ver o preço do petróleo cair, mas eles não vão gostar de ver cair tanto assim, porque, acredite se quiser, as pessoas subestimam a importância do petróleo hoje para a economia americana como um todo. A indústria do petróleo representa uma parte muito grande do crescimento do PIB dos Estados Unidos, na medida em que esse crescimento ainda é real, claro. E o que a maioria das pessoas não sabe é que o petróleo bruto é hoje, em volume e em valor, a maior exportação dos Estados Unidos. Quer dizer, eles vivem falando que a Rússia é basicamente uma exportadora de petróleo bruto. Então, os Estados Unidos também estão nessa situação, o que a maioria das pessoas nem percebe. Certo. Vamos falar um pouco sobre as relações entre os Estados Unidos e o Reino Unido, que é um assunto bem interessante. O rei Charles está visitando os Estados Unidos agora. À primeira vista parece que está tudo bem, mas existem alguns problemas, certo? Por exemplo, parece que os Estados Unidos estão sendo mais neutros em relação às Ilhas Malvinas, da Argentina. E o Trump deixou bem claro que não está nada satisfeito com o fato de o Reino Unido não apoiá-lo na guerra com o Irã, certo? Então você pode esclarecer isso para mim e para o meu público? Olha, eu diria que a primeira coisa a dizer é que para os britânicos essa é uma situação extremamente assustadora. Porque desde a Segunda Guerra Mundial, mais exatamente desde 1940, toda a política externa, de defesa e de segurança do Reino Unido, e boa parte da política interna e econômica foram construídas em torno da aliança com os Estados Unidos.
Acho que eu deveria explicar uma coisa para o público chinês, algo que muita gente no próprio Ocidente, até mesmo na Grã-Bretanha, não entende. Tenho certeza de que na China, as pessoas já perceberam o enorme culto que existe na Grã-Bretanha em torno da figura de Winston Churchill. Around the person of Winston Churchill. Yeah. Now, the reason Winston Churchill is so important. O motivo pelo qual Winston Churchill é tão importante no imaginário britânico e por que os britânicos voltam o tempo todo aos debates políticos da década de 30 é que aquele foi o último período da história do Reino Unido em que o país era realmente independente. Churchill foi o último primeiro-ministro verdadeiramente independente da Grã-Bretanha, numa época em que o país ainda era uma grande potência e tomava suas próprias decisões. Desde os tempos de Churchill, desde os anos 40, o Reino Unido tem sido o aliado subordinado dos Estados Unidos. E estamos nessa situação há tanto tempo e tão acostumados a ela, que é quase impensável imaginar que isso possa mudar. E o pior é que não temos nenhum plano, caso um dia isso acabe. And we have no plan if it ever ends. I mean, it's just inconceivable to people that it Quer dizer, é simplesmente inconcebível para as pessoas que isso pudesse acabar um dia. E agora, de repente, os americanos estão falando como se pudesse acabar, algo que eles nunca tinham feito até agora. Então eles começam a dizer, bom, sabe, as Ilhas Malvinas realmente deveriam ir para a Argentina. Ou os britânicos nos decepcionaram no Golfo Pérsico. Ou ainda, afinal, de que serve a OTAN para a gente? E é bom lembrar que a OTAN é um empreendimento conjunto, criada como uma parceria entre americanos e britânicos. O primeiro secretário-geral da OTAN foi um britânico, Lord Ismay, que ficou famoso por dizer que o objetivo da OTAN era manter os russos fora, os alemães sob controle e os americanos dentro. Esse era o propósito dela. and the Americans in. That was its purpose. So, suddenly, everything. De repente, tudo isso, toda essa estrutura, eles veem sendo questionada nos Estados Unidos. E não há uma reação real, nenhuma resistência vinda de dentro do próprio país contra isso. E isso os apavora. É como se de repente o garoto que sempre viveu na casa dos pais não conseguisse imaginar a vida fora dela. Mostraram a porta para ele e disseram que é hora de sair. Então eles entram em pânico e não sabem bem o que fazer. Aí resolveram mandar o rei, enviaram ele para Washington. E ele acabou de fazer um discurso extraordinário no Congresso, que aliás é um discurso chocante, porque quebra todas as tradições, já que o rei não deveria se envolver diretamente em política da forma como ele fez. Directly in politics in the way that he has done. But he did. And what Mas ele fez isso. E o que ele está tentando fazer agora é remendar essa aliança com os americanos, trazendo de volta todas aquelas velhas histórias. Sabe, o fato de que compartilhamos o sistema de common law, que temos toda essa grande história em comum, que acreditamos nas mesmas coisas, que temos os mesmos valores. Mas repare, ao mesmo tempo, ele também tenta convencer os americanos a voltarem para o lado britânico, a lutar pela Ucrânia até o fim, a continuar fiéis à OTAN, tudo isso. Então, ao mesmo tempo que ele fala de união, também acaba mostrando que existem divisões e que elas estão crescendo. these existing and growing divisions. Por que exatamente é tão importante para o Reino Unido depender tanto dos Estados Unidos? É só porque eles são anglo-saxões? Porque, olha, essa hostilidade contra a Rússia e a Alemanha, para mim não faz o menor sentido. São países muito mais próximos do Reino Unido. E você deixou bem claro, né, que considera esses dois países inimigos, mas mantém uma aliança com alguém que está tão longe. É só porque são da mesma raça ou algo assim? Is it entirely because they are the same race or something? Absolutely. I mean, there is this conception. Com certeza. Veja, existe essa ideia que vem lá do fim do século XIX. Quando o Império Britânico começou a declinar, os britânicos passaram a pensar: a gente não é mais tão poderoso quanto antes. Então, como vamos manter a nossa influência? A resposta foi: vamos trazer os americanos para nos ajudar, porque eles falam a mesma língua que a gente. Eles têm um sistema político parecido com o nosso. Na verdade, não é bem assim. Parece parecido na superfície, mas é bem diferente. Eles compartilham dos nossos valores.
Também não é bem verdade. Os Estados Unidos são muito mais diferentes do Reino Unido do que os britânicos realmente percebem. Então, os britânicos trazem os americanos para perto, fazem deles nossos aliados, para que a gente possa se apoiar na força dos Estados Unidos e continuar projetando poder pelo mundo, basicamente nas costas do poder americano. E aí surgem todas essas declarações impressionantes. O Winston Churchill, de quem eu acabei de falar, escreveu uma longa história sobre os povos de língua inglesa e chegou a sugerir a ideia de britânicos e americanos compartilharem a mesma cidadania, mesmo continuando a ser britânicos, países diferentes. Já o Harold Macmillan, que foi nosso primeiro-ministro nos anos 50, disse que os britânicos seriam como os gregos e os americanos, os romanos. Então os romanos, sabe, eram muito fortes. Mas os gregos eram o povo esperto, iluminado, inteligente. A Margaret Thatcher, de novo tentando fazer um papel parecido, né? Como se ela fosse a pessoa com mais influência sobre o Reagan. Tony Blair, George W. Bush, tudo isso. E mais uma vez é muito porque os britânicos gostam de acreditar que os americanos são muito parecidos com eles. Na verdade que são iguais. Mas nós somos iguais, quero dizer, temos algumas diferenças. Eles gostam mais de hambúrguer do que a gente, esse tipo de coisa. Mas, no essencial, são iguais. Falamos a mesma língua, pensamos do mesmo jeito, temos o mesmo tipo de sistema jurídico. Não importa se eles são um pouco mais fortes que a gente. Os britânicos nunca admitem o quanto os americanos são de fato mais fortes. Não importa que eles sejam um pouco mais fortes. É um empreendimento conjunto. A gente precisa manter isso funcionando, porque é assim que conseguimos ser fortes. E claro, nunca poderíamos pensar desse jeito em relação aos alemães ou aos franceses, e muito menos aos russos. E quanto aos chineses, bem, foram eles que um dia tentamos colonizar e dominar. Como poderíamos algum dia cooperar desse com eles? Esse é, em grande parte, o modo de pensar britânico. É meio interessante isso. Pela minha própria observação, eu morei na Suécia, na China e nos Estados Unidos, eu acho que o maior ponto é o seguinte: quando a gente compara os Estados Unidos e a China, eles são provavelmente mais parecidos entre si do que com qualquer outro país, simplesmente por causa do tamanho. Eu realmente acho que o tamanho faz diferença. Quando um país ocupa um território tão grande, com tantas etnias diferentes e tudo mais, acaba tendo preocupações e desafios muito parecidos. E também tem a questão de como lidar com os vizinhos e com a posição internacional, todas essas coisas. Na minha opinião, os Estados Unidos se parecem muito mais com a China do que com o Reino Unido. E não me atrasa que você está absolutamente certo. Aliás, percebi a mesma coisa entre americanos e russos. É. E no nível pessoal, de novo, tenho certeza de que é pelo mesmo motivo. São países enormes, né? E isso inevitavelmente molda a forma como a gente enxerga as coisas, de maneiras bem fundamentais. É porque quando você está um degrau abaixo, num país menor, a primeira preocupação são os grandes jogadores, né? Tudo que você faz, você pensa, como é que esses grandes vão reagir? Essa é a sua primeira preocupação. Uma preocupação que os grandes nunca têm, né? Exato. Então, enfim, uma das coisas interessantes no discurso do Charles foi que ele falou sobre a Magna Carta. Eu acho que, como você disse, a intenção dele é lembrar aos americanos que somos muito parecidos, que temos valores parecidos, até sistemas parecidos e por aí vai. Mas eu fiquei um pouco curioso, já que você está aqui. Você pode explicar um pouco essa ideia da Magna Carta? Ela é a Constituição do Reino Unido? É isso? Não, né? Não. A Magna Carta é praticamente um documento mitológico. Eu digo isso porque existe a Magna Carta real, a verdadeira, criada em 1215, na Inglaterra. E existe outra Magna Carta, que vive mais na imaginação inglesa,
uma invenção dos juristas ingleses do século XVI. Então, resumindo, a Magna Carta surgiu de uma rebelião contra o rei da época, um homem chamado Rei João, um sujeito muito inteligente, muito implacável, muito cínico, mas de certa forma, brilhante. A história acabou pintando ele como um grande vilão, mas não era, não mais do que outros reis ingleses. Enfim, chegou-se a um acordo. O rei e os rebeldes, que é importante entender, eram a própria aristocracia, as pessoas mais ricas, mais poderosas e influentes da Inglaterra naquela época. Estamos falando do ano de 1215. Eles se reuniram num lugar chamado Runnymede, que fica perto de Londres, aliás. Dá mais ou menos umas 2 horas de carro de onde eu moro. Eles se encontraram, fizeram uma conferência e chegaram a um acordo que todos assinaram. O texto desse acordo está em um latim bem estranho, difícil de entender hoje em dia, mas, de modo geral, ele estabelece um conjunto de pontos de entendimento entre as duas partes. E no final tem essa frase extremamente importante, que diz que o rei não vai punir ninguém, a não ser por meio da aplicação da lei, e só depois de um julgamento adequado pelos pares do acusado, ou seja, pelos seus iguais. Então esse é o sistema que cria a lei, que cria a ideia de supremacia. Essa frase foi interpretada no século XVI como significando que o rei aceitava a supremacia da lei acima dele mesmo e aceitava também a ideia do julgamento por júri. Agora, eu ficaria surpreso se alguém, lá em 1215, pensasse dessa forma. Lembre-se, estamos falando de pessoas que em sua maioria não sabiam ler. Quer dizer, tudo isso era escrito por escribas. É importante entender que a Inglaterra de 1215 não era como a China de 1215. Na China daquela época, todo mundo que ocupava qualquer cargo de destaque, sabia ler, desde o imperador, o Huangdi, até os níveis mais baixos. Na Inglaterra, naquela época, a proporção da população que sabia ler e escrever era muito pequena, algo em torno de 1%, talvez até menos. Então eles não estavam pensando nisso. Foi só um tipo de compromisso entre eles. Mas no século XVI, alguns advogados ingleses, que naquele momento estavam resistindo à autoridade do rei, usaram essa frase, uma única frase, dentro de um documento bem longo, para argumentar que o rei, naquela época, reconhecia a supremacia da lei. E o juiz mais famoso daquele tempo, cujo nome eu acabei de esquecer, aliás, mas enfim, ele ficou conhecido por dizer a um dos ministros do rei: por mais alto que você esteja, a lei está acima de você. Então, é importante, sim, mas não por causa do que aconteceu na Idade Média, e sim pelo que aconteceu no século XVI. E qual é a relevância disso para os Estados Unidos? Eu diria que nenhuma, na verdade, porque se a gente pensar bem, o ponto central da Magna Carta, mesmo depois de reinterpretada no século XVI, é que ela é um contrato entre um rei e o seu povo. Os Estados Unidos não têm rei. É para ser uma república, com a sua própria Constituição. Então, a relevância da Magna Carta é zero. Mas claro, os ingleses souberam usar essa carta da Magna Carta até o limite. E eles disseram para os americanos: olha, é daqui que vem a ideia das suas liberdades e da proteção pela lei. E insistiram nisso, insistiram sem parar. E na época do bicentenário, em 1976, eu lembro bem porque eu já estava por aqui, eles deram para os americanos uma cópia da Magna Carta feita em ouro maciço. E agora temos o rei Charles falando disso tudo de novo. Mas é uma fantasia. Não tem nenhuma ligação com a América moderna. O pensamento jurídico e os princípios constitucionais dos Estados Unidos vêm sim do direito comum inglês, mas são baseados principalmente na própria Constituição americana. Eu diria que provavelmente tem um pouquinho de influência francesa também, porque é uma combinação. Quer dizer, eu tenho certeza de que quando os fundadores dos Estados Unidos estavam criando o país,
Eles olharam para todos os lados, eu imagino, para todos os países europeus e, claro, para a Grã-Bretanha, mas eu acho que também teve um pouco de influência da França. Profoundly so. Profundamente, sim. Eram homens muito instruídos. Muitos deles falavam francês. Sim, com certeza falavam mesmo. E essa era a época dos intelectuais franceses. Foi quando os franceses criaram, por exemplo, a ideia da divisão dos poderes, que está claramente presente. Então, quer dizer, sim, sem dúvida os franceses também estão ali. Yeah, absolutely. The French are there too. Eu diria que é uma combinação de muitas influências, entre elas provavelmente a britânica. Agora, o Reino Unido tem uma constituição. Eu ouvi respostas diferentes. Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não. Você... No, it does not in the sense that Não, não é assim, no sentido de que outros países têm constituições. Nós não temos uma constituição escrita. Não existe um único documento que seja a Constituição. A Magna Carta, obviamente, não é uma Constituição. Aliás, aquela única frase que eu li para você é a única parte da Magna Carta que ainda tem força de lei hoje. which is operative law. Todo o resto não é. It's not. But, I mean, that is still in E isso ainda é, em teoria, a lei em vigor. O resto não é. Então, a Magna Carta não é uma Constituição. Nós não temos um único documento constitucional. O que a Inglaterra é, e isso é algo que as pessoas simplesmente não entendem, é que, em termos legais, ela é uma monarquia absoluta. O rei, como rei, governa e é dono da Grã-Bretanha. Toda a terra, por exemplo, na Grã-Bretanha, pertence a ele. Então, quando a gente é dono de um terreno, quando compra uma propriedade, na verdade está comprando como inquilino do rei. when we buy land, we buy it as his tenants. I mean, Quer dizer, esse princípio inglês. principle. So the king is absolute. Now, Certo. Então, o rei é absoluto. Agora, o rei tem o seu conselho, de quem ele busca conselhos e opiniões. Esse conselho é formado pelos aristocratas, que são a Câmara dos Lordes. E o rei, lá no século XIII, decidiu que quando fosse cobrar impostos, ele pediria a opinião de uma parte maior da nação inglesa. Foi aí que ele convocou o que chamou de parlamento, que se reunia apenas com um propósito: aprovar o pedido de impostos do rei. E só isso. O único criador de leis na Inglaterra, mais uma vez, é o rei. Muita gente não entende isso, mas todas as leis na Inglaterra têm origem no rei. in England originate from the king. Now, again, through Então, de novo, por costume, por convenção, acabou acontecendo que o rei, lá pelo século XVI, XVII, principalmente no XVII, antes de promulgar uma lei, buscava o conselho do seu grupo de conselheiros, a Câmara dos Lordes, e a aprovação da Câmara dos Comuns. Mas a decisão final sobre se uma lei entra em vigor ou não é do rei. Nenhuma lei na Inglaterra tem validade ou é legal até que o rei a assine. E o preâmbulo de toda lei inglesa aprovada pelo parlamento deixa isso totalmente claro. Por Sua Majestade, o rei, com o conselho de seus lordes e comuns aqui reunidos, fica decretado o seguinte. Então, nós somos uma monarquia, não somos um Estado constitucional como outros países. Existem várias convenções e princípios que sustentam esse sistema, mas essa é a realidade dele. that underpin this system. But that is the reality of it. Para Kate, para mig tror inte teoria att har med dividir o poder än att o rei e a nobreza. That's all it was. That is exactly what it was. You see, the king Exatamente in isso. medieval England. Era exatamente isso. Again, Veja, o rei na Inglaterra medieval, e lembre-se, a Inglaterra medieval é completamente diferente da China nessa época. Na China você tem o imperador, o Wangji, e um serviço civil formado por pessoas que passam nos exames literários. Nada disso existia na Inglaterra. Então, como o rei administrava o país? Ele fazia isso por meio da aristocracia. Sim, ele precisava da cooperação dos aristocratas para governar. E por isso havia um processo constante de negociação entre o rei e seus nobres, seus aristocratas, sobre como governar a Inglaterra. between the king and his nobles, his aristocrats, as to how to govern England. Certo, sobre o Trump. Então, o atentado. Agora, em torno da primeira tentativa de assassinato dele, lá em Butler, na Pensilvânia, e depois dessa vez, sempre aparecem teorias da conspiração dizendo que foi tudo armado e por aí vai.
E ele não ajuda muito quando logo depois da tentativa fala sobre o salão de festas, sobre a necessidade de construir um salão de festas, o que, na minha opinião, só piorou a situação. Até agora eu não tenho todas as provas, então não posso dizer se foi falso ou não. Para mim, o ponto é que isso mostra claramente que as pessoas não confiam no Trump, nem no governo dos Estados Unidos, não é? Exatamente. Mas eu acho que você acertou em cheio. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa sobre essa mesma questão. E nós dois, ela fez exatamente o mesmo comentário que você. No fim das contas, a gente não tem como dizer se isso é real ou não, se é falso ou verdadeiro, se é uma encenação, e preciso dizer, foi bem teatral, ou se de fato aconteceu. Mas o ponto é que o povo americano não confia mais no próprio governo. Eles não acreditam mais no que vem. Partem do princípio de que por trás de cada história existe algo que não é verdade. E isso diz tudo. Diz tudo o que você precisa saber sobre o Estado dos Estados Unidos. Porque numa democracia de verdade, essa questão da confiança, se a gente parar para pensar, não deveria nem existir. Se o povo realmente tem poder, que é o que a democracia significa, como é possível que ele não confie no governo, que, no fim das contas, é controlado por ele mesmo? Por definição. Outra coisa que vai nessa linha são todas essas situações suspeitas. Eles diziam, por exemplo, que a segurança é péssima. Bom, o fato é que essa administração é muito incompetente. Então é bem possível que a segurança deles seja realmente ruim. É mais uma possibilidade, certo? Bom, isso é absolutamente verdade. É completamente verdade. Quer dizer, não se trata só desse caso. O que acontece é que continua existindo, tanto nos Estados Unidos quanto em outras partes do mundo, essa ideia de que o governo americano funciona bem e é eficiente. Mas nada do que acontece, o furacão Katrina, o desastre no Iraque, o desastre no Afeganistão, a má gestão do sistema financeiro em 2008, a crise da Covid e toda aquela confusão, o fracasso agora no Irã, nada disso parece mudar a crença das pessoas sobre isso. Todo mundo diz que é impossível os Estados Unidos falharem, mas é claro que podem falhar, e a gente vê que isso acontece repetidamente. Sim. Inclusive na China, não faz muito tempo, saiu uma reportagem sobre um porta-aviões, acho que era o Lincoln ou algum outro, em que a comida estava sendo racionada, pelo que parece. Isso foi noticiado na mídia dos Estados Unidos e algumas pessoas comentaram sobre isso lá na China. Muita gente não acreditou. Ficaram tipo, como assim? Isso é possível? As pessoas num porta-aviões não têm comida suficiente? Sério? Você só pode estar inventando. Com certeza. Com certeza. De novo, isso foi noticiado aqui no Reino Unido. Passou praticamente despercebido, aliás. Mas eu pensei exatamente o mesmo que você. Marinheiros com meia ração, com comida sem graça e entediante, porque as Forças Armadas dos Estados Unidos não conseguem manter o abastecimento. Pois é. Isso vindo do país que, em teoria, tinha aperfeiçoado a logística. Certo. Tá bom. Última coisa. De acordo com a Resolução dos Poderes de Guerra dos Estados Unidos, aprovada em 1973, o presidente americano não pode conduzir uma guerra por mais de 60 dias. Depois desses 60 dias, precisa da aprovação do Congresso, ou o próprio Congresso tem que declarar algum tipo de guerra. Isso seria no dia 1º de maio, daqui a alguns dias. Eu não estou vendo nada acontecendo. Você acha que o Trump vai simplesmente ignorar isso? You think Trump will just totally ignore it? Yes, as a matter of fact, I think he will. Sim, na verdade eu acho que ele vai sim. Isso é muito estranho. Quais são os dois poderes mais importantes que o Congresso tem? Um é o poder de aumentar impostos e o outro é o direito de declarar guerra. Quer dizer, essas duas coisas juntas são as mais importantes. O Trump aumentou impostos sem o Congresso por meio de tarifas. Tudo bem, a Suprema Corte foi contra ele, mas ele continua fazendo isso.
went against him, but he's still doing it. Yeah. Ele ainda está fazendo isso. Yeah. And he's led the United States into war. E ele levou os Estados Unidos à guerra sem ter autorização do Congresso. O Congresso reage? Será que se importa? As pessoas estão preocupadas? Há protestos contra isso? Alguém fala em impeachment do Trump por causa disso? Não. Quando as pessoas dizem que Donald Trump é uma ameaça à Constituição americana, e ele é, claro, o problema é que todo o sistema político também é, porque não está fazendo nada para contê-lo. Which is not acting to restrain him. Yeah. When I was looking É, at the, quando eu estava vendo o discurso do Charles no Congresso, ele também falou sobre freios e contrapesos. Tem um monte de comentários ali embaixo dizendo, ele está fazendo esse discurso para o Congresso dos Estados Unidos, mas o Congresso não fez nada em relação a freios e contrapesos até agora. Enfim, então, ele provavelmente vai simplesmente ignorar tudo isso e continuar fazendo o que quiser. Tá certo. Beleza, vamos ver o que acontece então. A gente se fala na semana que vem. Well, let's see what happens then. Let's talk next week. Vamos conversar na semana que vem. Thank you so Muito much. obrigado. Agradeço por ter feito isso. Valeu. Tchau. Bye.